Bom dia, pessoal! E aí, como é que vocês estão hoje nessa manhã tão chuvosa? Mas tá bonita, não tá? Dá vontade de ficar em casa e relaxar um pouquinho mais. Pois é, antes da gente começar a nossa aula, eu estava aqui brincando um pouquinho de fazer barulho, né? Porque eu faço barulho, eu não sei tocar esse instrumento. Mas é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o maracatu. Nas últimas aulas a gente tem falado bastante sobre isso e a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre essa atividade tão especial que é tipicamente pernambucana, é tipicamente brasileira. Vamos lá? Hoje também é o Dia do Estudante, então para vocês todos que são estudantes, meus parabéns, né? Espero que hoje realmente seja um dia muito feliz. E assim, como todo estudante, a gente vai ter que estudar e se preparar para o futuro, né? Porque hoje o nosso futuro também depende dos nossos estudos. A gente está vendo muitos exemplos aí e é sempre bom a gente adquirir conhecimentos, conhecer coisas novas. A gente agora tem várias chances de aprender coisas novas. Uma delas é a escola normal, que a gente vai rever os colegas, rever a professora, os professores. E também aqui na nossa escola para aulas digitais. Então, você tem a oportunidade em assistir na escola e assistir aqui com a gente também. Então, sejam bem-vindos, aproveitem cada oportunidade. São momentos únicos na vida de vocês. Mas vamos lá. Professora Sandra Duarte, hoje nós vamos falar sobre a dança e o maracatu. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui algumas imagens para falar sobre dança no geral. Quando a gente observa essa imagem aqui, que está no nosso slide, o que a gente imagina? Que tipo de palavras vem à nossa mente? O que é que vocês acham? Nós estamos vendo aí uma bailarina de balé clássico, né? Bom, eu sei que vocês vão dizer coisas parecidas, como leveza, né? Olha só, ela fica na pontinha do pé. Para fazer um movimento como esse é necessário muito trabalho, muito esforço. E falando sobre o Dia dos Estudantes, muito estudo também para poder chegar a ter esse movimento, essa desenvoltura. Leveza, precisão nos movimentos. Muito bonito, parece um pássaro. Na próxima imagem, nós já estamos vendo street dance ou hip hop também. É alguma dessas duas danças. E aí a gente pode ver a sincronia entre as duas pessoas que estão dançando. Uma característica desse tipo de dança é justamente essa sincronia. Os passos têm que ser bem ensaiados, têm que ser bem combinados. E a beleza justamente é essa, da sincronização entre eles dois, da harmonização dos movimentos. Aí nós temos uma dança que não é brasileira, é o tango. Então o tango também precisa ter muita confiança dos parceiros da dança, porque em alguns momentos a dama se joga e ele segura, então eles precisam confiar muito no outro, é uma relação de confiança, de amizade, até de amor mesmo em alguns casos. Tem alguns casais que dançam tango e são casados ou têm algum tipo de relacionamento. É uma dança também muito bonita, uma dança considerada dramática, né? Ela mistura teatro e mistura também elementos da dança. E aqui nós temos uma dança brasileira. Aí a gente vê o movimento das moças, né? Também precisa, moças e rapazes, precisa ter muita sincronia também, muita organização. Toda dança que se faz em grupo, ela precisa mais e mais de existir essa combinação de passos, ele precisa conhecer o movimento daquilo que se pretende dançar. Então, estão aí alguns tipos de dança e a gente colocou alguns sentimentos, porque dança não é somente o movimento em si, mas quando nós dançamos, nós colocamos muito sentimento nesse movimento que nós vamos realizar. E aí, nós temos um grupo também se expressando através da dança, né? Então, e aí eu lanço aqui a pergunta a vocês. Quem é que gosta de dançar? Melhor, vou refazer a pergunta.
Quem é que não gosta de dançar? Né? Pelo menos fazer algum movimento. E dizem que é uma característica do povo brasileiro justamente essa coisa de a gente querer se mexer. Toca uma latinha, a gente já está lá, está se mexendo, está fazendo qualquer movimento. Né? O importante da dança não é a expressividade, é a espontaneidade em alguns casos. Você fazer do seu jeito. Porque quem não é profissional, como eu não sou profissional da dança, mas eu gosto de me mexer sim. Se está tocando uma música, eu estou lá no meio e estou fazendo os passos, né? Do meu jeito. E aí o importante é a diversão. Vamos falar um pouquinho sobre a dança. Então, a dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. Essa é uma atividade que pode ser praticada por crianças, jovens, adultos e idosos, de forma individual ou coletiva. Ou seja, não existe limitação para a dança. É o que eu falei aqui, o importante é a diversão. Se você ouve o som e tem vontade de se mexer, perde tempo não. Vai lá, se mexe. O importante é a diversão, certo? E se for de uma forma saudável, não perca tempo. Como ele falou, crianças, jovens, idosos, adultos, não existe limitação. E outra coisa interessante também sobre a música, sobre a dança, é que não precisa existir música. Interessante, né? Pois é, a dança não depende diretamente do som, não precisa de música para você dançar. Se a gente, uma amostra disso bem simples é se você está num grupo de pessoas, de repente, alguém começa a bater palmas em movimento ritmado e as pessoas começam a se mexer. Aí tem dança, mas não necessariamente música, tá bom? Isso é importante a gente frisar. Então, vamos conhecer agora um pouquinho da história da dança. Então, a linguagem da dança é uma coisa já muito antiga mesmo. Tanto é que antes de desenvolver a linguagem oral, o homem, a mulher, as crianças, os idosos, todas as pessoas que existiam naquela época, utilizavam a linguagem gestual para se comunicar, festejar e principalmente cultuar seus deuses por meio da dança. Em algumas cavernas do período paleolítico, é possível encontrar imagens, aí não entrou a palavra imagens, mas imagens de pessoas dançando, possivelmente em referência a cultos místicos. Então veja como é antiga a nossa relação com o movimento. Porque quando a gente fala em dança, basicamente é um movimento. O nosso corpo, ele não existe para ficar parado. Nós não conseguimos ficar parados. Um ser humano precisa se movimentar. Certo? E desde a pré-história, desde antes mesmo da própria comunicação falada, as pessoas se comunicavam através de gestos, para dizer justamente o que queriam. E o movimento de pernas e mãos e o corpo todo, né, depois, ele serviu justamente para comunicar às pessoas o seu desejo, as suas necessidades. E até mesmo cultuar seus deuses. Pois é, toda a adoração deles nessa época, antes da história mesmo, era através dos movimentos de dança. Perfeito, né? Você vê como tem influência da dança na vida da gente. A gente pensa que não, que é uma bobagem, mas não é não. A dança é muito importante, sim. E aí vamos falar um pouquinho agora sobre a dança no Brasil, certo? Então, assim como a cultura, as danças brasileiras são fruto da influência de várias nações. A gente sabe que o Brasil é um país que recebeu gente de vários lugares do mundo e ainda recebe. Então existe um compartilhamento aí de culturas, existe essa troca de conhecimentos. E quais são as principais culturas que influenciaram o nosso povo? Então temos aí as culturas europeia e africanas. São as principais que influenciaram aqui a nossa
cultura da dança. Os primeiros habitantes do território, os indígenas, no caso, dançavam em rituais religiosos e em eventos cotidianos, como morte, doenças, nascimentos. Então, desde o princípio também aqui no Brasil, existe essa ligação, os primeiros habitantes do Brasil que foram os indígenas, então existe essa ligação muito forte da questão com o movimento, com a dança. Então, você vê a importância que tinha, né? Em todas as ocasiões, eles utilizavam a dança como instrumento de comunicação. E vamos seguindo. De forma geral, os tipos de danças no Brasil variam de acordo com a região. O norte possui danças tradicionais, como a marujada e o carimbó. A região nordeste é tipicamente conhecida pelo frevo, o maracatu e o forró. Já no sudeste predominam o samba, o lundu, o pagode, o funk. Claro, existem outros ritmos aqui que não estão citados nesse slide, né, que as pessoas dançam. Então, hoje em dia no Brasil existe uma mistura muito grande de ritmos, de cores. É uma característica tipicamente brasileira. Quem já ouviu falar no carimbó? Pois é, o carimbó era uma dança que era muito, apesar de ser do norte do Brasil, ela também foi bastante tocada aqui alguns anos atrás, né? Vamos seguindo. A região centro-oeste, aí nós temos outras danças do Brasil. O cururu, a polca de carão e o sertanejo são as danças mais tradicionais. Já a região sul teve grande influência europeia. Por esse motivo, na região predomina o fandango, a milonga e o chamamé. Então, você vê aqui nessa imagem algumas pessoas com roupas típicas, né, características, executando aqui alguma dança típica do sul do país. Então, como a gente falou aqui, a tradição, as roupas deles se parecem muito com as roupas lá dos países típicas dos países da Europa. Por quê? No sul do país nós tivemos muita presença dos alemães e outros tipos de europeus, principalmente alemães, que construíram suas casas lá, e a cultura sulista do Brasil ela é muito rica nessa questão de traços europeus. Aí nós temos algumas manifestações do nosso folclore, né, das danças brasileiras. Então nós temos aí o carimbó lá em cima. Olha o movimento da saia das moças, né? O carimbó ele tem muito movimento de rodar das saias. A catira, que mexe basicamente com os pés, movimento dos pés. O chachado também, que movimenta bastante os pés, é o arrastado, por isso que esse nome chachado é por causa do arrastado dos pés no chão. A chula, você vê aí uma madeira, né, no chão, e aí eles fazem as evoluções. E o siriri. O siriri também é uma dança tipicamente do norte do país. Então, vejam, através dessa imagem, como é grande a diversidade de danças e ritmos do Brasil, né? Como nós somos ricos também nisso. A nossa cultura é extremamente rica. Vamos ver alguns elementos da dança. Então, nós temos aqui, ó, o movimento corporal. Então, quais são... o primeiro elemento é o movimento corporal. Então, são movimentos básicos, como saltos, quedas, locomoções e voltas. Vamos lembrar um pouquinho do movimento do frevo. Quando as pessoas dançam frevo, será que elas ficam paradas naquele lugar somente com a sombrinha? Né? Vamos tentar lembrar aqui um pouquinho esse movimento. Muito pelo contrário, eles se movimentam, se jogam para frente, se jogam para trás, do lado, do outro. Parece que cai, mas não cai. Então tem toda uma movimentação aí na dança do frevo, o maracatu também. Como a gente tem falado bastante sobre o maracatu, o caboclo de lança, quando vai fazer suas evoluções, ele também realiza movimentos de queda, como se fosse cair também naquele instante. Então, o movimento corporal é uma das características muito essenciais da questão da dança. Então,
Espaço é o outro elemento da dança. Nele existe a quinesfera, que é o espaço individual do corpo que se movimenta. Aí cortou um pouquinho, mas dá para ver. O corpo que se movimenta. Então, todo o espaço que a pessoa alcança, todo esse espaço aqui, né, se você alcança para frente, para trás, para o lado, para o outro, para baixo, para cima, para os lados em todo. Então, esse espaço que a gente ocupa, ele é chamado de quinesfera. É uma palavra um pouquinho diferente, mas é um dos elementos da dança, tá? É você respeitar também a questão da sua quinesfera. E o tempo. Toda dança, ela é determinada por um determinado período, que a gente chama de tempo. O que o tempo faz? Faz a ligação entre a música e a dança. Os elementos de tempo formam o compasso musical. Então, não sei se vocês já ouviram, né? Muitas vezes a pessoa vai dançar e ela vai determinar seus passos através de estalos, através de batidas. Então, muitas vezes o músico ele vai 1, 2, 3 e vai e marca o tempo com os pés, com o movimento das mãos, enfim. Isso é o que a gente chama de compasso na questão da música, quando você vai casar a dança com a música. E agora a gente fala um pouquinho sobre a dança no maracatu. Nós podemos ver aqui, ó, a dama do passo carregando a sua calunga e realizando o movimento na apresentação do maracatu. Muito bonita a evolução dela, né? Você vê o movimento do braço como ela faz. Então, com um braço ela segura a calunga e com o outro ela faz o movimento aí da dança. Então, maracatu, o que é o maracatu? É um ritmo tipicamente pernambucano, surgido no século XVIII, através da junção das culturas africana, portuguesa e indígena. Então, aqui nós temos dois tipos de maracatu, o maracatu rural e o nação. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo alguns caboclos de lança no maracatu rural, certo? Eles estão se preparando para a apresentação. Então, veja como o maracatu é uma atividade já antiga aqui na nossa região, né? É tipicamente pernambucana. Não existe outro lugar no mundo que tenha sido registrado. O maracatu é parte, sim, da nossa cultura. Agora nós vamos conhecer um pouquinho alguns passos do maracatu. Então, os movimentos do maracatu estão ligados aos personagens, mas também a elementos da natureza e as divindades que a representam. Então, sempre o maracatu, isso a gente falou em aulas anteriores, ele tem uma ligação íntima com uma questão da religiosidade. Então, não se pode pensar maracatu sem pensar em religião. São coisas que estão, religiosidade. Porque através do maracatu, ele faz a representação das divindades, dos deuses que eles respeitam, que eles veneram, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui as iabás, que são as baianas. Qual é o movimento das baianas? Elas realizam movimentos como o voo dos pássaros. Então, você percebe a sincronização, né? A questão do movimento das baianas, como elas imitam a questão dos pássaros. Então, são movimentos como de leveza mesmo. Então, nós também temos a dama do passo. Quem é que faz a dama do passo? Ela leva a calunga e realiza movimentos circulares, certo? Então, ela, como a gente mostrou aqui em imagens anteriores, a calunga fica em uma mão e a outra ela vai realizando movimentos circulares com essa calunga. A calunga também simboliza as divindades do maracatu. Aí você vê a capoeira. Ah, professora, mas você está falando sobre maracatu. O que é que tem a ver a capoeira e o maracatu? É simples, ó. O movimento das pernas do maracatu, que é a chamada de base, lembra a ginga da capoeira, mas com uma diferença. As pernas recuam na diagonal,
ao invés de paralelas como na capoeira. Então, se você parar para observar o movimento na apresentação do maracatu, elas lembram um pouco por causa da ginga. A ginga é uma coisa que está sempre presente no nosso povo, mas é diferente o movimento da capoeira e do maracatu. São coisas distintas, né? Como ele falou, um movimenta na diagonal e outro é movimento paralelo, um ao lado do outro e um é mais puxado para o lado, certo? Os movimentos dos braços têm diversas variações. De repente é o que mais tem movimentos na apresentação do maracatu, os braços. Então, os braços podem ir para cima, podem vir para baixo também. Então, o que representam esses movimentos? Eles representam as divindades africanas. Como nós podemos ver aí nessa imagem, nós temos algumas divindades, uma representação de divindades africanas, certo? Então, mais uma vez, a ligação da religiosidade com o maracatu. É muito bonito, muito colorida a festa. A realeza do maracatu, que são o rei, a rainha, é a corte, né? É a parte principal da corte, realiza livremente os seus movimentos. Então, esses movimentos que eles realizam indicam beleza e força, certo? Então, você vê como o rei, que é esse moço que está aí na frente, ele está com o movimento do braço, ele é a rainha. Então, o movimento deles é de liberdade mesmo. Eles estão aqui e eles vão fazer esse movimento para frente, para trás, para qualquer lado. Eles realizam essa movimentação, eles são mais livres. Como fala, indica força e beleza. Agora nós vamos fazer as atividades, tá? A gente viu algumas coisas aqui sobre o maracatu, a gente viu o movimento das baianas, a gente viu o movimento da realeza, a gente viu outras coisas também em relação ao movimento dos braços, né? No maracatu, que é aquela coisa que faz para cima e para baixo, a questão do respeito às divindades. A gente viu que o maracatu tem uma ligação direta com a questão da religiosidade, certo? Então, o que você vai fazer na nossa atividade? Você vai organizar uma apresentação com os passos do maracatu, que a gente viu aqui, você pode até pesquisar melhor na internet, tem um monte de vídeos explicando os passos do maracatu e faz essa pesquisa breve e vai apresentar a sua turma em uma tarde ou em uma manhã cultural. O que vocês acham da ideia? Não é legal? Pois é, tudo que a gente aprende, a gente compartilhando, vai ser bem mais fácil de aprender. E outra coisa, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da movimentação. Hoje eu não coloquei muito, não representei muito aqui a dança, mas nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre os passos de dança do maracatu, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês. É sempre uma alegria a gente ficar junto e se cuidem, tá? Ainda existe muito perigo pela frente aí e se a gente se cuidar, vai dar tudo certo, com certeza. Aproveitem cada momento das aulas, tanto aqui como na sua escola. E, assim, esse momento de aprendizagem, esse momento de troca é muito importante na vida da gente. Vai fazer falta lá no futuro. Então, gente, muito obrigada. Até a próxima. Ó. Beijão.